Na minha família, todo mundo sempre falou inglês. Meu irmão, meu pai, minha irmã sempre foram muito fluentes em inglês. Querendo ou não, não é só nos Estados Unidos que você usa o inglês, né? Hoje em dia, o inglês você usa no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você quiser conversar, se não for na língua nativa, vai ser inglês, querendo ou não. Ainda não sei muito se eu tô confiante e tudo, mas Deus colocou no meu coração que esse vai ser um tempo de mudanças e vai ser um tempo de aprendizado, vai estar pensando pra caramba no negócio e em algum momento vai vir um pensamento, e se não der certo? Eu já tava com passagem comprada. Nessa ideia de estudar fora, mas ainda tem dúvida se vale a pena ou se esse plano realmente é para eles. Sendo 100% sincero, não é fácil. Não só por falar inglês, eu acho que o inglês ele acaba sendo de mínimo, sabe? Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move Vistos e no papo de hoje vocês vão conhecer o Vitor, que está vivendo agora um intercâmbio de inglês nos Estados Unidos, e o que faz essa história ser legal de ouvir é justamente o momento da vida em que ele está. 18 anos, primeira experiência estudando fora, com a cabeça focada no futuro, se preparando para encarar um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Vitor, seja muito bem-vindo. Vou pedir para você se apresentar para quem está assistindo. Diz de onde você é, como que era a tua rotina no Brasil e o que te motivou a viver essa experiência nos Estados Unidos. Primeiramente, eu sou o Vitor, tenho 18 anos, fui criado em São Paulo. Sempre tive uma rotina muito tranquila em São Paulo de estudos, nunca tive o foco de estudar inglês, até que chegou essa oportunidade de vir para cá, de vir aqui para os Estados Unidos. Hoje, especialmente, eu estou em Norman, uma cidade de Oklahoma. É uma experiência muito diferente, uma experiência muito legal aqui de você poder ter essa imersão mesmo no inglês. Como e quando que você começou a pensar nessa ideia de estudar fora? Na minha família, todo mundo sempre falou inglês. Meu irmão, meu pai, minha irmã sempre foram muito fluentes em inglês. A única pessoa que nunca falou inglês foi minha mãe. E minha mãe, ela tem muitos negócios internacionais, então ela tá tendo que usar o inglês diariamente, todo dia ali. E eu sempre vi a dificuldade que ela teve de não ter esse inglês na vida dela. Eu também sempre tive dificuldades quando a gente viajava em família e tudo. Sempre estava dependendo ali de eu estar com a minha irmã do meu lado ou com meu pai. Tipo, eu nunca podia estar sozinho, me expressar do jeito que eu queria, e eu sou uma pessoa que, pô, adoro me expressar, adoro conversar. Foi quando eu comecei a pensar em estudar fora, dar um boost nesse inglês mesmo, foi a partir dessas dificuldades que acabam acontecendo. Você mencionou as viagens, né? Você viajava muito em família e você já tinha conhecido os Estados Unidos anteriormente, né? Vim pra cá em 2021, quando eu tinha feito 15 anos. Eu vim pra cá com a minha família, com uma família de amigos. Já tinha vindo pra cá bem pequeno também, querendo ou não, não é só nos Estados Unidos que você usa o inglês, né? Hoje em dia o inglês você usa no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você quiser conversar, se não for na língua nativa, vai ser inglês, querendo ou não. Essa viagem que você fez anteriormente, né, em 2021 ali, te ajudou de alguma forma a tomar essa decisão agora de ir para os Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos? Eu nunca fui muito fã dos Estados Unidos, sendo bem sincero. Tipo, tinha a parte de Disney ali, tinha vontade de conhecer a Califórnia, mas eu nunca me vi aqui nos Estados Unidos. Hoje eu sou brasileiro, mas eu também tenho cidadania portuguesa, então as nossas viagens em família sempre miravam ali mais a Europa. Então a gente sempre estava na Europa, fazendo coisa na Europa, que eu particularmente gosto muito, mesmo que tipo a maioria dos lugares da Europa não se fala em inglês, você acaba usando o inglês. E na época que eu vim aqui para os Estados Unidos, ou até que eu fiz todas essas outras viagens para a Europa, não pensava em vir para cá. E o que mudou na sua cabeça para você decidir ir para os Estados Unidos? Cara, eu tava muito inseguro para vir, porque eu sou uma pessoa muito apegada aos meus pais, à minha família, tudo. Eu tava meio que empurrando com a barriga isso. Ano passado eu acabei me formando no colegial. Acabei meu colegial agora. Eu meio que acabei, tipo, tava ali pra acabar o colegial e eu tava meio sem norte, meio sem saber o que fazer. Sabia a faculdade que eu queria fazer, mas eu não tinha prestado nenhum vestibular, nem nada. E eu falei, pô, vou ter que esperar 6 meses pra prestar um vestibular, pra ver alguma coisa. Só que ao mesmo tempo eu tava com o pé pra trás de vir pra cá por conta de todo esse medo. Até um dia que eu tava orando, eu tive uma palavra de Deus mesmo pra minha vida sobre eu vir pra cá, que seria um tempo bom, um tempo novo na minha vida, um tempo de aprendizado. E também muitas conversas com meus pais, que sempre me auxiliaram muito, sempre me deram muita força para vir para cá. Acho que foi uma decisão tomada em conjunto, mas por uma palavra de Deus mesmo. Quando você iniciou esse projeto, né, sobre estudar nos Estados Unidos, como foi que você chegou até a Move? Foi uma indicação?
Foi através do Google? Foi através do YouTube? Como é que foi? Meu pai que estava vendo mais essa questão burocrática, porque como eu tenho dupla cidadania, a gente queria tirar o meu visto de estudante pelo meu passaporte português, que foi sempre o meu Uhum. passaporte que eu usei para viajar. E aí a gente meio que não sabia como fazer isso aqui no Brasil, aí meu pai começou a pesquisar e aí a gente descobriu a Move. E achou muito legal de fazer essa parceria, de estar junto, pra, pô, ajudar nessa questão burocrática, tudo que é uma questão muito delicada, querendo ou não, né? Ainda mais quando você fala Uhum. dos Estados Unidos, que é aquele negócio, caraca, Estados Unidos, né? Legal. E assim, quando começou o processo de fato, o que mais chamou a sua atenção? Foi a parte dos documentos, os prazos, o volume de informação que veio tudo ao mesmo tempo? O que te chamou mais atenção no processo da mentoria? O processo ele é bem mastigado, muito legal essa parte de quando você vai preencher a sua DS 160, todo esse auxílio, esse grupo de pessoas que tá por volta. Tipo, querendo ou não, a pessoa que falava comigo era minha manager, mas tinha uma pessoa por trás ali, a pessoa que traduzia, uma pessoa que corrigia, uma pessoa que estava de olho. Então, é uma equipe muito legal por trás, é uma infraestrutura muito boa. E sempre ali um bate-papo, sempre uma atenção muito grande. Mesmo com todas as outras coisas, minha manager sempre me mandava uma mensagem: "E aí, Vitor, tá tudo bem? Você tá conseguindo preencher a DS 160?" Sempre me apoiando. Só contextualizando para quem está assistindo e ainda não conhece, a DS-160 ela é o principal formulário para quem vai solicitar um visto de não imigrante para os Estados Unidos, né? Como os vistos de turismo, negócios ou estudos. É um documento bastante extenso, onde você descreve a sua rotina, os seus vínculos com o Brasil, os seus planos lá fora e qualquer informação incorreta pode gerar inconsistência ou até a negativa. Por isso que um acompanhamento especializado nessa parte ele pode fazer toda a diferença. Teve alguma etapa ali do processo que fez você perceber que se você tivesse feito por conta própria, talvez você teria se enrolado para solicitar o visto? Eu acho que principalmente essa parte de mandar a DS 160, essa parte de tradução da DS 160, porque é tudo pro governo americano, então tem que ser tudo em inglês. Algo muito Uhum. bacana que a Move fez foi me dar o DS 160 num formulário traduzido, de eu escrever as minhas respostas e vir uma pessoa contratada pela Move para fazer toda essa tradução. Isso foi muito legal. Essa questão burocrática seria muito difícil de fazer sozinho e entender tudo que tem que ter certinho exatamente para você ir lá no dia da sua entrevista. Eu queria saber como que foi que os seus pais lidaram com essa decisão de estudar fora. Eles já tinham isso ali como um plano para você ou foi algo que vocês construíram juntos com o tempo, depois que você teve essa questão, né, de você falou, pô, meu, Deus colocou isso no meu coração, talvez seja uma ótima oportunidade de ir para os Estados Unidos, de aprender, de me desenvolver. Quando você contou para os seus pais, como eles lidaram com isso? Sempre foi uma conversa junto. Acho que essa ideia nasceu junto. De um dia, eu não lembro exatamente quem que veio falar comigo primeiramente sobre isso. Mas, tipo, nunca foi, vamos sentar aqui, vamos conversar e, tipo, vamos decidir. Sempre foi, tipo, conversando, poxa, imagina você ir para os Estados Unidos aprender a falar inglês. Aí, tipo, aquilo ficava meio na minha cabeça, eu pensando, refletindo sobre. Eles sempre me apoiaram. Eles, acho que no começo até tinham mais vontade do que eu por si de eu vir pra cá, porque eles sabiam tudo, o quanto isso ia fazer bem pra mim, não só pro inglês. Mas eu lembro direitinho que o dia de eu ter tomado a minha decisão, que foi quando Deus falou comigo, eu cheguei na minha mãe e falei: "Mãe, eu quero ir para os Estados Unidos mesmo. Eu quero ir para lá aprender a falar inglês. Ainda não sei muito se eu tô confiante e tudo, mas Deus colocou no meu coração que esse vai ser um tempo de mudanças e vai ser um tempo de aprendizado, tempo diferente na minha vida." E aí, poxa, ela me abraçou e ficou feliz com aquela decisão, porque ela também sabia que não ia ser fácil, tanto quanto a saudade, quanto a preocupação de seu filho estar do outro lado do mundo, mas ela sabia que era o melhor que Deus tinha para minha vida naquele momento. Cara, e é muito bacana você trazer isso, né? Porque, assim, no Brasil, essa cultura de sair de casa mais cedo, estudar em outra cidade ou em outro país ainda é algo que acontece com menos frequência, né? Aqui a gente cresce mais conectado à estrutura familiar e os pais, naturalmente, eles ficam mais envolvidos, né, nas decisões até o início da vida adulta. Já nos Estados Unidos, essa lógica ela costuma ser um pouquinho diferente, né? Ali aos 17, 18 anos, muitos jovens já saem de casa
para fazer faculdade em outro estado, trabalhar fora ou até morar sozinhos, né? Então, quando um jovem brasileiro ele escolhe ver esse tipo de experiência, ele não está só aprendendo inglês, né? Ele está vivendo uma fase de amadurecimento que vai muito além da sala de aula. E aí eu queria que você contasse para quem está assistindo, Vitor, sobre uma outra etapa da mentoria, que é a simulação para entrevista. Como é que foi essa etapa do processo para você? Eu sempre tive uma vontade de sair de São Paulo. Eu fui criado em São Paulo, mas sempre frequentei muito o interior. Para mim, pô, São Paulo é muito agitadão, muita bagunça. Eu, sinceramente, não sou fã de São Paulo. Então, eu sempre já tive esse sonho de sair de São Paulo. Pretendo voltar para o Brasil e fazer faculdade fora de São Paulo. Esse negócio que você falou sobre o americano morar sozinho é muito engraçado. Mas aqui no primeiro ano de faculdade você tem que morar no dormitório das famílias. Então, tipo, eu tenho uma família de amigos aqui e uma das filhas desses amigos, ele começou a fazer faculdade, tipo, ano passado, morava sozinha num alojamento com outras pessoas, mesmo estando na mesma cidade onde a família dela estava. E mesmo, ela falou, tipo, mesmo estando na mesma cidade, é uma experiência muito boa, uma experiência muito diferente. Sobre a questão da entrevista, sempre é colocado muitos pontos, muitas perguntas que podem ser feitas, e você está sempre refletindo e ficando pronto para aquilo. Mas uma coisa que eu sempre falei em todas as nossas reuniões é o famoso ditado: quem não deve, não teme. Pô, minha família nunca teve problemas judiciais nem nada. A gente não tem problemas financeiros, então, tipo, meu objetivo não é vir pra cá ganhar dinheiro, tanto que eu não trabalho, tanto que eu nem posso trabalhar. Meu plano só era vir estudar. E isso era algo muito claro. Não tinha muito o que esconder. Mas, às vezes, eu acho que a manager ela acabava colocando uma pressão a mais. Tipo, às vezes eu até acabava sentindo medo dessa entrevista. Ela sempre tava falando, não, mas você tem que voltar para um ponto e você tem que ter um futuro e, tipo, às vezes meio que eu ficava, pô, mas será que eu não tô inventando uma história? Será que isso é realmente o que vai acontecer, o que tá acontecendo? Eu acho que é muito legal essa preparação para a entrevista. Ela é muito importante, mas eu acho que em alguns momentos foi colocada uma pressão ali que poderia ter sido demais. Eu e meu pai, a gente sempre conversou muito, então meu pai sempre me deixou muito tranquilo. Ele falou, cara, o que você tá falando é exatamente o certo. Você não tá mentindo, você não deve nada, você não tem problema judicial, você tá com, poxa, extrato de banco, tudo mostrando que a gente não tem uma dificuldade financeira que você tá precisando ir pra lá ganhar dinheiro. Meu pai sempre me deixou muito tranquilo. A minha manager também, ela falou, Vitor, vai tranquilo, mas tipo, vai atento. Que foi do jeito que eu acabei indo. Tranquilo, mas sempre atento. Mas eu acho que em alguns momentos ali poderia ter colocado um pouquinho menos de pressão, sabe? E esse é um ponto muito legal, porque é muito importante a gente levar clareza, né, nas informações para o agente consular, né? Muitas pessoas elas vão com a mentalidade de eu preenchi a DS 160, eu preenchi os formulários, ali constam as minhas informações e o agente consular vai perguntar tudo sobre a minha vida, né? Então eu não preciso me preparar. Então a importância do preparo, ela tá justamente em você ter certeza de tudo aquilo que está nas suas documentações, para que você não gere nenhuma inconsistência ao responder alguma pergunta, de repente respondendo algo que não está de acordo com o que você colocou na DS. Então é importante demais que você sempre leve a verdade para o agente consular, mas é importante também que você tenha clareza em mostrar a sua motivação para o agente consular, porque não é sobre o que você está indo fazer, né? É sobre o porquê você precisa disso, né? Qual que é a sua motivação para que você faça esse intercâmbio, para que você retorne ao Brasil, para que você aplique isso na sua carreira, seja ela profissional, seja ela acadêmica. Então, ter essa clareza, eu acho que é algo muito importante, né? Principalmente nessa etapa de simulação, né? Para que você tenha clareza daquilo que você vai apresentar para o agente consular. Então, muitas pessoas falam, né? Nossa, caramba, a simulação ela foi mais tensa, ela foi mais pesada do que a entrevista em si, mas é justamente com esse intuito, né, de que você esteja preparado sempre para o pior, porque muitas vezes você vai chegar ali, você vai lidar, vai ser recebido por um agente consular que, né, tá com a cara fechada, já atendeu várias centenas de pessoas naquele mesmo dia
E muitas daquelas pessoas ali estão, de repente, até mentindo, né, sobre o objetivo de viagem dela. Então, é importante que você tenha clareza ao explicar a sua motivação para ele, é por isso que existe essa pressão. Mas eu queria saber de você, teve algum momento ali na simulação em que você pensou, meu, isso aqui eu jamais teria pensado, jamais teria me preparado sozinho, jamais pensaria que isso aqui poderia ser perguntado, e ainda bem que foi perguntado aqui, porque eu fui mais preparado para a entrevista por conta disso. E a Move, ela foi muito, muito, muito importante, principalmente na parte documentária. Sobre, tá escrito no papel ali que vem do consulado americano, é só você levar uma fotinha sua, seu, sua DR 160, o seu I-20 e pronto. Você não precisa levar mais nada, tecnicamente. Mas ela te prepara para você levar documentos a mais, que se a pessoa perguntar, você tem um jeito de comprovar aquilo. Isso eu achei muito legal. Eu acho que cada caso é um caso. O meu caso de dar entrevista, a minha entrevista foi muito simples, foi muito tranquila. Foi com uma pessoa que, sinceramente, eu tava com muito medo, porque eu não sei falar inglês e, tipo, eu tava chegando assim perto da fila e, pô, era um velhinho com um fonezinho, tipo, com uma cara de americano que não quer nem a pau que um estrangeiro vá pro país dele. Mas, tipo, pô, ele foi muito solidário comigo, muito tranquilo. Você pode chegar lá e pegar uma pessoa muito tranquila, gente fina, como eu peguei, mas você pode também chegar lá e pegar uma pessoa que, tipo, tá de saco cheio, tá lá o dia inteiro escutando historinha de pessoa e chega na sua vez ela tá emburrada. É legal esse negócio da preparação, porque eles te preparam pra tudo isso mesmo. Eles te preparam pra 100% pra tudo que pode acontecer. Vocês que trabalham com a Move e tudo, a minha manager, vocês estão 24 horas vivendo isso, então vocês já viram histórias de pessoas que, tipo, tinha tudo pra dar certo e não dá certo. É bom ser precavido nas coisas, então a Move ela tem muito isso. Ela falou até pra mim nas entrevistas e tudo, tipo, você pode chegar lá e o cara fazer três perguntas pra você, ou você pode chegar lá e o cara querer ficar uma hora conversando com você, sabendo de tudo da sua vida. Então eles te preparam Exatamente. muito bem. Exatamente, é justamente isso, né? Melhor prevenir do que remediar. Isso aí. E assim, você chegou a fazer a entrevista em qual consulado? Eu lembro que era perto do aeroporto de Congonhas, ali em São Paulo. Ah, então foi no consulado de São Paulo, né? Foi, foi. Foi tudo em São Paulo. Legal, legal. E assim, quando você chegou ali antes para fazer a tua entrevista, como é que tava o teu coração? Como é que foi a sensação? Você estava se sentindo tranquilo ou bateu aquela ansiedade? Como que você estava se sentindo quando você chegou ali e de repente viu que tinha uma fila? Como é que foi? Você chega, tem maior fila, você não pode ter nenhum eletrônico. Sei lá, acho que eu devo ter ficado uma hora na fila, meio que uma carinha assim, sem ter nada pra fazer. Aquilo é um momento muito perigoso, eu acho. Porque é um momento que, tipo, ou você vai relaxar, mas a chance de você relaxar é baixa. Sua cabeça vai estar a milhão, você vai estar pensando pra caramba no negócio e em algum momento vai vir um pensamento: e se não der certo? Eu já tava com passagem comprada, eu já tava com tudo feito com a universidade aqui. Em momentos passava na minha cabeça: e se isso não der certo, cara? Inspirava, falava, cara, se eu tô aqui é porque Deus me colocou aqui, tem um propósito maior em cima disso. Isso já deu certo, me acalmava, pensava no que eu sempre falava, que quem não deve não teme. Algumas horas eu fiquei meio angustiado porque não podia levar telefone. E aí eu, tipo, automaticamente tirei meu telefone, mas meu AirPods estava no meu bolso. Aí, tipo, passei uma fila, sei lá, deve ter ficado uma hora na fila. Pra eu chegar na parte de passar pelo detector de metal, o cara fala, tipo, nem o seu AirPods pode. Aí eu voltei tudo, mas daí os caras me ajudaram. Mas aquilo vai começando a te dar uma angústia, tipo, é um negócio muito louco. Começa a mexer muito com o sentimento, com a cabeça, e é um momento onde você tem que estar calmo. Quando veio o visto aprovado, como é que foi a tua reação? Caiu a ficha ali na hora ou levou um tempinho? Eu meio que já tava na minha cabeça que tudo já tinha dado certo. Então, a única coisa que me deixou com um friozinho na barriga foi, tipo, todas essas filas e tudo. E você chega numa parte onde a fila, você tá olhando as pessoas sendo entrevistadas. Então, tipo, aquilo já começa. Você começa a olhar para as pessoas, aí você fala, caraca. E, pô, eu tava ali na fila, eu olhei para um cara e falei, nossa, eu só não quero cair com aquele cara. E foi bem onde eu caí. E
pô, foi um negócio 100% de Deus mesmo eu ter caído com aquela pessoa, que aquela pessoa acabou fazendo, tipo, três, quatro perguntas pra mim. Eu entreguei meu passaporte, que era o português. E aí, tipo, ele olhou o passaporte português, tipo, me perguntou só o porquê que eu tava com o passaporte português, e entrou pra dentro falar com uma mulher, voltou e, tipo, falou, pronto, você foi aprovado, meus parabéns. É, Cara, então, tipo, foi algo muito diferente, assim, quando você tem o visto aprovado, você, tipo, dá uma aliviada, parece que você tirou um peso das costas. Mas ainda é só o começo de tudo, né? exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que, meu, é isso, né? O primeiro passo é o visto aprovado. É o primeiro passo de uma longa jornada que você vai construir nos Estados Unidos, que você vai se Exatamente. qualificar. Então, isso é muito legal. E hoje você já está vivendo isso. Você já chegou nos Estados Unidos. Há quanto tempo, mais ou menos, que você já está nos Estados Unidos? É, eu tô aqui nos Estados Unidos faz 2 meses e meio já. 2 meses e meio. E como é que foi esse primeiro impacto, né? A mudança do idioma, a cidade, a escola. Teve alguma coisa que te pegou de surpresa? É muito difícil falar sobre isso, porque eu ainda mexe ainda muito com sentimentos e tudo. Acho que meu pai ter vindo comigo, eu ter esse primeiro choque, tipo, da cidade e tudo, ele tá junto comigo, foi algo muito bom, foi uma parte muito positiva. No Brasil, eu sempre fui acostumado a estar rodeado de pessoas, rodeado de coisas para fazer. E aí eu cheguei aqui numa cidade pequenininha, onde a cidade literalmente roda em torno dessa universidade que eu tô fazendo. E, tipo, agora tá nas férias. Então, meio que vira uma cidade fantasma. Tem muita pouca gente, então é muito difícil de você fazer amizades e tudo. É, essa questão da língua, cara, é muito difícil. Porque, pô, tô há 18 anos pensando na mesma língua. Tipo, no mesmo, tendo o mesmo raciocínio. E você chega e, bum! É tudo diferente. O jeito de você formular uma frase, as palavras, a gramática, tipo, tudo muda. E aí você tem que, tipo, ficar ali queimando o dia inteiro para prestar atenção para qualquer coisa que você tem que fazer no seu dia. Então é algo muito cansativo mesmo. Essa questão de, querendo ou não, estar numa cidade pequena, estar muito sozinho, é uma questão muito difícil também. Aqui pode ser mais intenso porque eu vou estar numa cidade pequena, mas mesmo de uma pessoa que vá para Califórnia, vá para Nova York, para Chicago, que são cidades grandes, eu acho que a pessoa vai sofrer um pouco no começo com essa solidão e tudo. Pô, é um negócio inevitável. Com todo o apoio, hoje eu tenho uma família de amigos que moram aqui. Foi por meio disso que eu até descobri essa cidade e tudo. Esse curso que eu faço, eles me dão todo o apoio, tipo, estão sempre comigo, mas querendo ou não, no fundo você ainda sente um vazio, uma tristeza. E é legal, Vitor, você trazer essa percepção, né? Porque, cara, nem tudo são flores, né? É importante que a gente entenda que existe esse choque cultural, por mais que a gente esteja muito familiarizado com a cultura americana, de repente por conta dos filmes, das séries, das músicas. Quando a gente chega nos Estados Unidos é uma realidade completamente diferente da nossa. Né? Então, assim, tem esse choque cultural. Quem tem a oportunidade, a possibilidade de visitar os Estados Unidos, de conhecer os Estados Unidos antecipadamente, eu aconselho que façam isso. Né? Então, se você tiver a oportunidade de visitar, de conhecer a região, de entender como é que funciona o local, as pessoas, se familiarizar com o local, isso é muito importante. Mas se você teve esse apoio, né, de amigos próximos aí, mas ainda tem essa sensação, né, de estar sozinho, apesar de você ter se preparado no Brasil, ter se preparado ali, né, com seus pais. E eu queria saber se ainda assim você sente que todo o preparo que você teve no Brasil e esse apoio, esse suporte que você teve da sua família te ajudou a enfrentar esses primeiros meses nos Estados Unidos com um pouco mais de confiança. Eu acho que o apoio da minha família é o mais importante, da minha família, dos meus amigos. Pô, é muito engraçado como pequenas coisas que você acaba não dando valor no seu dia a dia, como seja um abraço, ou estar ali junto com alguém, ou até mesmo a pessoa te mandar uma mensagem, e aí, como você tá? Quando você vem pra cá e você perde tudo isso, tipo, é muito diferente. Hoje em dia eu recebo uma mensagem de um amigo meu, pô, e aí, como você tá? Tananã. Pô, isso enche o coração, você fica feliz, tipo, você vê que você não tá sozinho, querendo ou não. Mesmo às vezes você se sentindo sozinho, você não tá sozinho. Então, eu acho que todo esse apoio de amigos e tudo é muito importante pra mim. E essa questão que você falou sobre visitar os Estados Unidos,
Cara, eu pensei que eu conhecia os Estados Unidos, mas hoje eu posso falar que eu conheço os Estados Unidos. É muito Uhum. diferente o americano da Flórida, o americano da Califórnia, do que o americano daqui, do centro dos Estados Unidos, ali. Aquele cara patriota, conservador, tipo, aqueles negócios de ruínas com casinhas e as bandeiras. Tipo, isso você só vê em filme, mas isso é muito real. Tipo, aqui, principalmente onde eu vivo, o estado de Oklahoma, é um estado muito conservador. São, tipo, o que você vê no filme mesmo, é o que acontece aqui. Tipo, se aquelas coisas que acontecem em filme, e tudo, você não vê muito lá em Orlando, em Miami, seja em Los Angeles, São Francisco. Mas quando você vem pro centro dos Estados Unidos mesmo, é uma imersão cultural muito louca. É um negócio muito legal. É diferente, às vezes é ruim. É como você falou, pô, nem tudo vai dar certo, né? O intercâmbio não são um mar de rosas. Tipo, pô, na minha cabeça eu ia vir pra cá e ia estudar de segunda a quinta, que são minhas aulas, sexta, sábado e domingo. Ia pegar meu carro e ia viajar. Mas não é bem Aham. assim. Pô, as coisas não acontecem do jeito que você imagina. E todas essas questões que acontecem diferentes, que acabam saindo do seu controle, tem pessoas atrás de você, você tem pessoas, você tem uma equipe junto com você, te dando forças, é muito legal. E assim, já deu tempo de construir alguma rotina, fazer amigos, descobrir algum lugar novo, ainda que nem tudo tenha saído como planejado, como você acabou de mencionar? Conhecer lugares novos, eu acho que eu conheço a cada dia. Alguma rua nova que eu entro, de eu olhar e falar, caraca, isso aqui é muito coisa de filme. Amigos é complicado, porque principalmente pelo curso que eu faço. Hoje eu tô aqui nos Estados Unidos fazendo um curso só de inglês. Então, do jeito que existem aulas de português no Brasil, onde se aprende gramática, tudo, né? Eu tô fazendo a mesma coisa aqui. Então, são pessoas do mundo inteiro ali, mas tipo, são pessoas totalmente diferentes. É difícil você encontrar alguém jovem como eu fazendo esse curso. Normalmente, quando as pessoas são jovens, elas já têm um nível mais avançado. Então, as pessoas mais jovens que eu vejo ali no meu prédio de estudo sempre estão num nível mais avançado do meu. São salas muito pequenas, com pessoas totalmente diferentes. Tipo, na minha sala eu tenho duas aulas por dia, uma de manhã e uma à tarde. Na minha aula da manhã sou eu, um brasileiro, que veio por esse amigo meu que eu tenho aqui. Então, tipo, já conhecia, tem, sei lá, 35 anos, 30 anos, tipo, totalmente diferente, sabe? Tem uma menina que eu acho que é da Indonésia, que tem, tipo, 40 e poucos anos. Então, tipo, são coisas muito diferentes, são pessoas muito diferentes. Então, fazer esse negócio de amizades, de criar vínculos é muito difícil. Tanto por eu não ter contato com muitas pessoas, e quanto, obviamente, pela língua, né? Que legal esse feedback, porque é importante, né? Que as pessoas elas entendam que nem tudo sai conforme o planejado, mas é importante você estar disposto a viver essa experiência, porque de fato ela vai agregar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né? Até no seu modo de enxergar a vida. Eu queria saber que conselho que você daria para outros jovens que estão começando agora a pensar nessa ideia de estudar fora, mas ainda tem dúvida se vale a pena ou se esse plano realmente é para eles. Sendo 100% sincero, não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Hoje eu me encontro no meio do meu intercâmbio. Esses 2 meses e meio primeiros que eu passei foram muito difíceis mesmo. Mesmo, tipo, tendo meu pai e minha mãe que vieram pra cá em períodos diferentes, foi muito difícil. Tipo, muitos momentos você se sente sozinho, de você pegar e pensar, tipo, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Que decisão ruim que eu tomei. Eu saí, tipo, da minha casa onde tinha gente fazendo as coisas pra mim, tipo, junto comigo. A vida era fácil pra caramba, era tudo mastigadinho. Pra eu ir pro outro lado do mundo, largar tudo pra recomeçar tudo de novo. E, pô, já pensei muitas vezes nessa pergunta. Tipo, quando eu voltar pro Brasil, uma pessoa me perguntar: e aí, o que que você achou do meu intercâmbio? Cara, quantas e quantas vezes eu já não formulei uma resposta na minha cabeça de falar pior experiência da minha vida? Tipo, foi a pior fase da minha vida. Quantas e quantas vezes eu já pensei nisso? Isso vai passar pela cabeça de quem for vir. Sendo bem sincero, eu não tô aqui pra botar medo, mas isso vai acontecer. Você tem que estar preparado para passar por frustrações que, não só no intercâmbio, mas eu acho que na vida, né?
Nem tudo vai sair do planejado, mas a gente tem que estar preparado para mexer bem com essas coisas que saem um pouco do nosso controle e a gente tomar de volta o nosso controle. Então, eu acho que esses 2 meses e meio foram muito difíceis, mas hoje eu consigo refletir e falar que a melhor experiência que eu posso estar tendo na minha vida é esse intercâmbio. Não só por falar inglês, eu acho que o inglês ele acaba sendo de mínimo, sabe? Mas, pô, no intercâmbio você acaba criando muita mais responsabilidade pelas coisas. É, pô, eu vejo que eu entrei dos Estados Unidos como um moleque e eu posso sair daqui muito bem como um homem mesmo, sabe? Pequenas coisas que você tem que tomar decisões ali no seu dia a dia, que, tipo, aqui não tem ninguém pegando no seu pé, tipo, pô, vai estudar, vai pra academia, vai fazer isso, não dorme tarde. Não. As decisões são suas. O que você fazer, você vai colher. É uma decisão que você tomar, você vai colher. Então, tipo, não adianta você vir pra cá e faltar numa aula e tananana. Não vai ter ninguém aqui falando, não, vai pra aula, como eu tinha no Brasil, meu pai me acordando às vezes. Você tá atrasado, corre pra aula. Não, aqui sou eu e eu. É um negócio muito, muito louco mesmo, assim. Pequenas coisas que você acaba tendo que tomar decisões e responsabilidades e, tipo, eu tô morando sozinho. Então, pô, e aqui é muito engraçado, é correio, né? A conta chega por correio. Então eu tenho que ir lá e tenho que ver se tem conta, porque se eu não pagar a conta lá, acabou. Eu não vou ter água, eu não vou ter luz. É, tipo, aqui eu cozinho, eu moro sozinho, eu cozinho. Minhas carnes ficam congeladas. Se eu não tirar a carne do congelador, eu não vou comer. Então, tipo, são pequenas coisas que você acaba tendo um senso de responsabilidade maior. Muito legal esse boost que eu tô dando no inglês. É um conjunto, é um combo de coisas que vai fazer esse intercâmbio valer a pena. Se fosse só o inglês, sendo bem sincero, não sei se estaria valendo a pena, porque é muito difícil, sabe? Você tá aqui do outro lado do mundo, longe da sua família, falando outra língua, outra cultura, mas quando você junta todas as coisas, bota numa balança os pontos ruins e os pontos bons, eu acho que os pontos bons eles ganham e ganham de muito. Cara, é muito legal você trazer essa percepção, porque nem todo mundo vai ter essa oportunidade, né, de sair do país com 18 anos e nem todo mundo vai conseguir fazer isso de forma imediata, mas o ponto é, se você sabe o que você quer, começa agora a se preparar. No seu caso, você não saiu sozinho, né? Você se planejou, buscou apoio da família, se organizou. E essa experiência fora do Brasil, ela não é só sobre aula de inglês, exatamente como você disse. É sobre amadurecimento, autonomia, é abrir a cabeça, mudar de referência e a verdade é que quanto mais cedo você vive isso, mais cedo isso começa a te transformar. Então, Vitor, eu só tenho a agradecer demais por você dividir um pouquinho dessa experiência com a gente. É admirável ver alguém da tua idade já pensando no futuro de forma tão clara, tão intencional, vivendo essa experiência, né, com coragem de sair da zona de conforto para viver uma experiência que definitivamente vai transformar a sua vida pessoal, a sua carreira profissional. E eu espero que muito em breve a gente possa voltar a trocar essa ideia para você me contar como é que está sendo essa experiência, quais são os seus planos para o futuro, como é a tua visão depois de ter passado por tudo isso. Combinado? Eu que agradeço aí pelo bate-papo, tudo, por todo o apoio que a Move sempre me deu lá no começo e tudo, e vem me dando até hoje. De vez em quando minha manager me manda mensagem perguntando se tá tudo bem e tudo. Esse apoio é muito legal e essa preparação. Acho que para tudo dar certo na sua vida, você tem que ter uma preparação, um planejamento. Não é só querer fazer, ir lá e, bom, vou fazer. Não, não, não vai ser assim. Se você fizer isso, a chance disso dar errado vai ser muito grande. Eu acho que tem que ter um preparamento, um planejamento, um estudo de como fazer isso e foi o que a Move conseguiu me trazer, uma preparação, não só para tirar o visto, mas de modo geral com tudo mesmo. Se você que está assistindo também tem esse plano guardado aí dentro de estudar fora, de aprender inglês em um outro contexto, viver uma experiência internacional de verdade, saiba que se organizar, buscar orientação e construir um plano com estrutura faz toda a diferença no processo. E é por isso que a Move existe. Aqui você conta com um Visa Manager que vai te orientar desde o início, planejar com você cada passo da sua trajetória, te preparar de verdade, com estratégia, com cuidado e com um modelo de preparação que hoje é o mais completo do Brasil. Então, se você quiser entender
como tudo isso funciona, clica no link aqui na descrição e fala com a gente. E se você quer entender melhor como que funciona o processo de visto e quais caminhos realmente fazem sentido, aproveita que está aparecendo aí na tela o vídeo onde a gente te conta o jeito mais fácil de conseguir o seu visto. Esse conteúdo ele vai te ajudar a entender sem enrolação quais são os caminhos mais inteligentes para ter o seu visto aprovado com segurança. Não se esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando outras histórias reais como a do Vitor e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!